Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Verso 6. Depois nós vamos ler todo esse capítulo praticamente, mas eu quero, a princípio, agora ler apenas o versículo 6. E diz assim o Senhor: vós me sereis reino sacerdotal, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora vai lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero dizer que não é proibido você dar glória a Deus aqui nesse lugar não, viu? Você pode dar glória a Deus à vontade, encher esse ambiente aqui de louvor, de adoração, porque para Ele, por Ele, são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Pai querido, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de estarmos aqui para ouvir a Tua voz. Senhor, me coloco nas Tuas mãos, Pai, porque eu sou apenas vaso. A glória, a essência é o que vem do Senhor. Um vaso de barro nada tem de valor se a glória do Senhor não estiver. Por isso, Senhor, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. E fala com a Tua igreja essa noite. Oh, Senhor, que haja essa noite, Senhor, salvação. Que haja essa noite conversão. Que haja essa noite libertação, Senhor. Que haja essa noite cura. Que, Pai querido, os Teus planos e projetos se cumpram a partir desta noite em nossas vidas. Se nós temos andado desgarrados como ovelhas sem pastor, que hoje nós possamos ouvir a Sua voz e nos atentar para Ti e nos voltarmos para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós lemos no primeiro texto, e aí eu convido você para voltar para Êxodo 19. Lemos no primeiro texto essa passagem do povo de Israel chegando em um determinado lugar. Então, eles estão aqui, nós vamos ver que eles estão aqui apenas 3 meses depois que eles saíram do Egito. E lá no Egito, eles viveram cativo durante muitos anos. Existe aí uma divergência histórica, se foram 400, se foram... quantos anos foram, mas eles foram cativos muitos anos ali no Egito. E quando o Senhor chama Moisés, escolhe Moisés para ir retirar aquele povo da terra do Egito, Deus, com as suas mãos fortes, Ele prova não só a Faraó que Ele era o eu sou, como Ele disse a Moisés, né? Quando Ele chamou Moisés no meio da sarça ardente, Moisés perguntou para ele: mas quem eu vou dizer que está me enviando? Diga, o eu sou te enviou. Então não apenas Faraó estava tomando consciência de quem era Deus, o eu sou, mas também todo o povo de Israel. E todos eles viram tudo aquilo que aconteceu, a começar pelos milagres que o povo presenciou e que os egípcios sofreram, porque todas as pragas que aconteceram no Egito, o povo hebreu, os judeus não sofreram nenhuma daquelas pragas. As pragas só alcançaram os egípcios. Então, Deus guardou os judeus, guardou o seu povo daquelas pragas. E vocês lembram quantas pragas foram? Muito bem, passou na escola dominical, então já sabe que foram 10 pragas. Exatamente, eu não vou citar aqui, né, quase assim, né? Mas quem não frequentou a escola dominical, dá tempo ainda. Temos ainda lá embaixo, pode descer, participar. Você vai aprender, né, muito na escola bíblica dominical. Então o povo viu esses sinais acontecendo. Porque pragas foram pragas para os egípcios e sinais para os judeus. Por quê?
para o povo egípcio, aquilo era a intervenção de Deus, ali era o juízo de Deus sobre a vida deles. Para os judeus, aquilo era um sinal de que Deus estava do lado deles. Então, muitas vezes a gente vê acontecer algumas coisas, para certo grupo de pessoas, aquilo ali é o juízo de Deus, é uma intervenção de Deus, é a mão de Deus sobre aquilo que está acontecendo. Mas para o povo de Deus, são sinais. E quantos sinais nós temos visto nos últimos dias acontecendo à nossa volta? Quantos sinais nós temos presenciado? Você não tem que estar atemorizado, porque se você pertence a Cristo, esses sinais, eles são apenas para nos lembrar que está breve a nossa esperança no dia que Ele vem nos buscar. E esses sinais são para mostrar justamente que Ele está vindo. Alguns estão assustados, mas nós estamos esperançosos mais do que nunca, porque a nossa esperança não está aqui nesse século, a nossa esperança está lá. E é para lá que nós vamos. Então o povo viu esses sinais acontecerem. O povo atravessou com os pés enxutos no Mar Vermelho. E quando chega no deserto, o povo experimenta um maná que desce do céu. Eles estavam com fome, Deus alimenta aquele povo. E eles também bebem água da rocha. Então, capítulo 14, a travessia do Mar Vermelho. Capítulo 16 de Êxodo, eles provam do maná que desce do céu e vão comer esse maná durante toda a trajetória dele no deserto. E eles, no capítulo 17, eles bebem água da rocha e eles veem tudo isso acontecendo pelas mãos do Senhor. Então, depois de 3 meses, eles chegam nesse lugar, que é no capítulo 19, que nós lemos. A Bíblia diz que eles ficaram no deserto, quantos anos o povo? 40 anos. Desses 40 anos, eles caminharam praticamente 38 anos. Porque 2 anos eles vão ficar aqui nesse lugar que eles chegam aqui no capítulo 19. 2 anos eles vão estacionar ali e vão ser instruídos pelo Senhor durante 2 anos. Números capítulo 10, versículo 11 diz: no 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou sobre o tabernáculo, que abrigava as tábuas da aliança. Nesse dia os filhos de Israel começaram a marchar, partindo assim do deserto de Sinai. Então eles passaram 2 anos sendo ensinados e instruídos, tudo aquilo que Deus queria que o povo seguisse. Antes de Deus fazer você possuir a terra prometida, antes de você possuir as promessas que Deus tem para a sua vida, Ele quer te ensinar. Sabe por quê? Porque não adianta você ter aquilo que Deus tem preparado para você, se você não tiver caráter para ter todas aquelas coisas que Deus quer te dar. Porque senão, na primeira coisa que você pegar na mão, você olha para aquilo que está na mão e esquece de olhar para quem te deu. E o Senhor quer que você tenha caráter, para quando Ele te abençoar, você saber quem deu, por que Ele deu, para quem é a honra, para quem é a glória de tudo aquilo que você tem. E o povo passou 2 anos sendo ensinados. Tem muita gente que já quer sair para campo, né? Não precisa ser ensinado. Precisa. Brincamos agora há pouco sobre a escola bíblica dominical. É fundamental ensinarmos as crianças e é fundamental nós também termos esse tempo de aprendizado na presença do Senhor. E então nós vamos chegar aqui agora no capítulo 19, e eu queria ler com vocês o capítulo 19, do comecinho agora. No 3º mês da saída dos filhos de Israel, Êxodo 19, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Levaram 3 meses, então, desde que atravessaram o Mar Vermelho até chegar ali. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto de Sinai e Israel, e se acampou ali no deserto, em frente do monte. E a Bíblia diz que subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora eu seja dono de todas as coisas, de todas as terras. E o versículo 6, que nós lemos no começo: vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas palavras que Deus são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então nós vemos aqui Deus chamando Moisés na primeira conversa, depois que eles chegam,
E Deus começa a falar assim, olha, se vocês guardarem todas as coisas que eu vou entregar para você, tudo aquilo que eu quero ensinar a vocês, se vocês guardarem todas essas coisas, vocês serão, eles serão o quê? Serão para mim, começa no capítulo 5, agora se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes as minhas alianças, sereis a minha propriedade peculiar. Deus estava dizendo, vocês vão ser povo meu, se vocês guardarem, vocês serão meu povo, minha propriedade peculiar, dentre todos os povos. Deus estava escolhendo uma nação, não estava escolhendo uma única tribo daquela nação. Quantas tribos tinham a nação de Israel? 12 tribos. E Deus estava escolhendo aquela nação para ser a sua nação, e depois a gente vai ver que quando eles caíram, Deus já não queria mais o povo todo, escolheu dentre a nação uma única tribo, que se tornaram sacerdotes diante do Senhor. Mas aqui ele não estava chamando uma tribo, o convite era para todos. Vós sereis reino sacerdotal, nação santa, são essas palavras que falarás ao povo de Israel. Então Deus estava chamando aquele povo para uma aliança, para um compromisso, para andarem juntos. Deus fala assim, eu vou instruí-los, eu vou levar vocês a possuir uma terra que mana leite e mel, mas antes eu quero que vocês entendam aquilo que eu tenho, o projeto que eu tenho para vocês. E que coisa linda, um Deus querendo se relacionar comigo e com você, um Deus querendo tirar a barreira que existia e falar, a partir de hoje vocês vão ser um povo de minha propriedade exclusiva, vão ser uma nação santa, um reino sacerdotal que vão ministrar diante de mim. E aí no versículo 7 continua, ele dizendo assim, veio Moisés e chamou os anciãos do povo e lhes expôs todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, tudo que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés ao Senhor a palavra do povo. Engraçado, né? Como é fácil a gente dizer que, não, a gente vai fazer sim, né? Quem tem filho sabe, né? Filho, você faz isso, isso, isso e isso. Faço, pai. Faço, mãe. Vira as costas. Assim mesmo, né? Engraçado que nós somos assim também diante de Deus, como filhos desobedientes. Quantas coisas que Deus diz para a gente, olha, eu quero que você faça assim, assim e assim. E a gente dá um passo e faz tudo diferente daquilo que Deus nos mandou. O povo balançou a cabeça, faço sim, a gente vai fazer tudo que Deus mandar. E o versículo 9, disse o Senhor a Moisés, eu virei a ti em uma nuvem espessa. Então Deus estava dizendo agora, olha, ele estava batendo um papo lá com Deus, Deus falando assim, olha, vai acontecer isso, agora eu quero dizer, então tudo bem, eles aceitaram, eles querem ser o meu povo, eles querem andar comigo, então tá bom. Olha só o que vai acontecer a partir daqui, que é o versículo 9. Disse o Senhor a Moisés, eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Olha só o versículo 9 que Deus estava dizendo, olha, eu vou vir numa nuvem espessa, eu vou vir numa nuvem grande, tá? E eles vão ouvir a minha voz e eles vão ouvir eu falando contigo. Por quê? Eu quero que eles creiam que eu te enviei. Eu quero que eles creiam que você é autoridade sobre eles. E o que aconteceu? Até hoje os judeus respeitam quem? Moisés. Eternamente o nome de Moisés tem sido perpetuado entre os judeus como aquele que trouxe a aliança com Deus, que trouxe o pacto com Deus. Então, e isso é muito importante a gente saber, sabe por quê? Moisés era o líder daquele povo. Quantas vezes a gente não está nem aí para os líderes? A gente acha que é mais uma pessoa ali na frente, mais alguém ali na frente, né, usando o microfone, ou ali falando, ou a gente não honra devidamente como deve honrar os líderes. E Deus estava dizendo, eu vou fazer isso para que esse povo te honre e saiba que eu estou com você. E olha que ainda assim, nós vimos aí um pouco mais à frente, uma revolta contra Moisés, né? Contra ali o sacerdócio, inclusive, de Arão. Corá, Datã e Abirão se uniram e disseram assim, não, Deus não fala só com vocês, nós também temos aqui, a gente recebe uma porção de Deus aqui. E Deus vai fazer o quê? Bom, bora ver quem é quem aqui nessa história, vamos ver quem verdadeiramente tem impacto comigo e aliança comigo. Queridos, só tem um jeito de você ter intimidade com Deus.
é você dobrar o seu joelho todos os dias. E quando isso acontecer, você não vai se levantar em orgulho, você vai descer em humildade. Porque importa que ele cresça e que você diminua cada vez mais. Continuando, disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque ao terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente será morto. Certamente será apedrejado ou flechado, nenhuma mão tocará nele, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. Então disse o povo: estai prontos para o terceiro dia, não vos chegueis à mulher. Deus estava aqui dizendo, querendo mostrar para o povo, porque ele disse assim: olha, eu vou descer no monte, eu vou colocar os meus pés no monte, não vai ser mais a minha glória, não vai ser mais apenas, eu não vou estar falando, eu vou descer fisicamente nesse monte. Mas tem um detalhe: eu sou santo, e eu quero que esse povo saiba que eu sou santo, e com a santidade de Deus não se brinca. Então mande o povo se santificar, mande o povo lavar suas vestes, mande o povo se abster do pecado, mande o povo se preparar, porque eu vou descer nesse lugar, e a minha presença vai ser vista e vai ser ouvida por todos. Gente, que coisa linda, que coisa preciosa, que coisa tremenda deve ter sido esse momento, que coisa fantástica. A gente não consegue nem imaginar que tamanho é a glória do Senhor, se ele dissesse assim, ó, olha, se preparem, Igreja Rocha Eterna, se preparem, porque eu vou descer no meio de vocês durante o culto. Será que Deus teria condição de vir nos visitar, assim como ele desceu ali no Monte Sinai, botando os pés dele aqui? Será que nós teríamos condição de receber a presença do Senhor, como aconteceu ali, dele colocar os pés naquele monte? Quem conhece a minha história sabe que eu sou apaixonado por esse assunto. E no livro Caçadores de Deus, de Tom Tini, ele narra uma experiência um pouco parecida com essa. Eu não creio que nessa dimensão, eu creio que Deus só soprou lá de cima e o sopro chegou na igreja. Mas ele diz que quando isso aconteceu, todos caíram prostrados no chão. Não teve uma pessoa que aguentou ficar de pé, ou se achou melhorzinho para dizer assim, eu não caio. Todos caíram prostrados no chão. Sabe por quê? Diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a gente se prostra, a gente cai de joelhos. A presença dele faz que a gente caia. Quando Isaías viu, caiu prostrado. Quando João viu, ele caiu quase morto. Ele achou que estava morto porque a presença de Jesus Cristo estava ali. É isso que acontece, queridos. E no livro do Tom Tini, Caçadores de Deus, ele disse que foi algo surpreendente. Imagine a Saint Clair aqui do lado, né? Imagine os carros pararem lá na Saint Clair. E as pessoas saírem dos carros e se prostrarem no chão, sem saber o que está acontecendo. Simplesmente o trânsito para e todo mundo sai do carro e se prostra no chão, porque a glória de Deus era vista em toda aquela região, e ninguém, não importa se é crente, se é ateu, não importa a religião, todos caíram prostrados diante do Senhor. É isso que acontece com a presença de Deus, e é isso que Deus estava dizendo para aquele povo: olha, se santifique, se prepare. Ninguém toque no monte, fique de longe. Vocês não têm estrutura física para suportar tamanha glória. Ninguém suba no monte. Se um gado tocar no monte, ele vai morrer. Se alguém tocar no monte, vai morrer. Então, antes que ele toque, mate, para que isso não aconteça. E ele, então, avisa ao povo. Tinham todo um procedimento, porque Deus é santo, querido. Eu tenho consciência. 1 Pedro 15:16 diz assim: mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Eu tenho certeza que a santidade de Deus é algo que comporta todas, eu vou chamar de poderes de Deus. Isso é uma interpretação minha.
Quando Isaías tem a visão, em Isaías 6, que ele diz que ele viu a glória do Senhor, e a glória do Senhor enchia o templo, e os serafins estavam acima deles, e eles clamavam, e eles cantavam a uma só voz, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Lá em Apocalipse 4, nós vamos ver de novo essa mesma expressão: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Queridos, Deus é amor? Sim ou não? Mas por que os anjos não cantavam? Amor, amor, amor. Eles cantavam Santo, Santo, Santo. Deus é poderoso? Sim ou não? E por que os anjos não cantavam poderoso, poderoso, poderoso? A gente canta, né? Poderoso Deus. Mas os anjos cantavam Santo, Santo, Santo. Sabe por quê? A santidade, ela envolve amor. A santidade envolve poder. A santidade envolve todos os atributos de Deus. Por isso é que eles resumem tudo em uma única palavra: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E é esse Deus que nós abrimos a boca hoje para louvar e para dizer: Santo, Santo. É esse Deus que nós dissemos que estamos nos preparando para o grande coral e vamos cantar na frente dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É esse Deus que nós servimos. E eu creio perfeitamente então que ele absorve todos essas coisas no termo santo, santo, santo. E aí, continuando no versículo 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos. Deus disse que ia haver isso, não disse? Uma densa nuvem. Olha o 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte, e todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Eu, quando estava sendo ministrado por essa palavra, até eu estremeci, de imaginar o tamanho da glória que era aquilo que estava acontecendo. E o versículo 18 diz, o 17, então levou Moisés o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-no ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente, e o clancor de buzinas ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava, e Deus lhes respondia por uma voz. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor lhe disse, desce, adverte ao povo, que não transpasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecer. Também os sacerdotes que se achegaram ao Senhor não hão de se consagrar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir no monte, porque tu já nos advertistes, dizendo, marca limites ao nosso redor e consagra-os. Então, Deus entrega para Moisés, a partir dos versículos seguintes, Deus vai começar a entregar para Moisés todo o cuidado e toda a lei, alguns ensinamentos que ele queria, né, que o povo então tivesse ali, que o povo seguisse, que o povo obedecesse. Então ele começa então a entregar, e eu vou resumir tudo isso em Êxodo 23, do 25 em diante, é o resumo de toda a lei. Eu vou resumir nesses versículos aqui, que diz assim, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele vos abençoará, dando-lhes alimento e água. Olha só que coisa linda. O cuidado de Deus, preste-lhe cultos ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês, em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, não haverá mulher estéril, farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês, mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsareis num só ano, pois a terra senão se tornaria desolada, e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio. Entregarei em suas mãos os povos que viverem na terra, as quais expulsarão de diante de vocês.
não façam aliança com eles, nem com seus deuses, não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto a outros deuses deles será uma armadilha para vocês. Aqui é o resumo que Deus estava dizendo ao povo de Israel: olha, me sirvam, ande comigo, prestem cultos para mim, eu vou abençoar. Não vai haver mulher estéril, mulheres não vão perder os seus filhos, ninguém vai morrer cedo. Eu vou abençoar tudo aquilo que vocês fizerem. Eu vou abençoar tudo aquilo que vocês colocarem as mãos. Mas você sabe qual foi a resposta do povo para Deus? Diante de tudo isso que eles ouviram, sabe qual foi a resposta? Vai aí no capítulo 20, versículo 18 em diante, olha só. Isso foi a resposta do povo para Deus. Quando Moisés fala assim: olha, Deus vai descer, vai falar com vocês. Olha só o que o povo disse. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos e o clangor da buzina e o monte fumegando, tremeu de medo e retirou-se e ficaram de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. E Moisés, ali decepcionado, respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se achegou às densas trevas onde estava Deus. Que coisa triste, queridos. Deus querendo se relacionar com pessoas, Deus querendo se relacionar comigo e com você, ou com tantas pessoas, e as pessoas dizem: eu não quero Deus. Eu não quero Deus, porque para muitas pessoas é mais fácil você ouvir Deus falar através do pregador aqui, porque você não tem tempo, segundo o seu cronograma diário, você não tem tempo de ler a Bíblia, você trabalha muito, você não tem tempo de ter o seu devocional, você não tem tempo de orar. Então eu vou aos domingos para a igreja, ou eu assisto o culto online, que é mais prático ainda, e eu ouço Deus falar comigo. O pregador vai falar, fale Deus com o pregador. E o pregador fala comigo. Deus não quer se relacionar com intermediários. Ele quer se relacionar comigo e com você diretamente. Mas o povo disse: não, Moisés, não nos interessa não, estamos com medo. Olha, esse Deus aí faz muito barulho, tem trovão, tem raio, tem fogo. O que é isso? Fala você conosco, Moisés. Deus fala com você, você fala conosco, está de boa, está de bom tamanho. O povo não quis se relacionar. E a Bíblia diz que Moisés entrou nas densas nuvens. Olha só o que é esse lugar que Moisés entrou. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao 21. Olha só. Hebreus vai narrar essa entrada de Moisés aqui nesse monte, nessas densas nuvens. Olha só. Hebreus 12, 18 ao 21. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido de trombetas, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se não lhes falasse mais. Deus não fale mais com vocês. Com a gente fale com vocês. O povo pediu para não falar mais. E continua: porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com o dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo de medo. Queridos, Moisés já tinha experiência de andar com Deus, sim ou não? Começou lá quando Deus chamou ele, a sarça ardente. Quem és tu? O eu sou está te enviando. Então Moisés já tinha uma larga experiência. Moisés já tinha visto todos os sinais que Deus já tinha feito. Moisés já tinha visto o mar vermelho se abrir. Moisés já tinha visto o maná descer do céu. Moisés já tinha visto isso ele praticamente executando em nome de Deus, a água saindo da rocha. Agora diz que Moisés está tremendo de medo. Mas sabe o que Moisés diz? Eu estou com medo, mas eu vou entrar. Eu estou com medo, mas eu vou até lá em cima. Eu estou com medo, mas eu vou na presença de Deus. Se eu morri, eu quero a presença de Deus. Será que você tem esse mesmo desejo no seu coração hoje? De você querer mais da presença de Deus, de você querer mais do Senhor na sua vida? Será que você tem esse desejo pulsando no seu coração? Então Moisés sobe e conta para Deus a resposta do povo. Eu não queria estar na pele de Moisés. Olha só, Deuteronômio, que é o texto paralelo,
da mesma história, Deuteronômio 5, do 28 a 31, vai narrar esse momento que Moisés já subiu aqui no monte, já entrou naquele nuvens densas, relâmpagos, fogo, e agora ele está diante de Deus, e ele fala assim: Deus, tem um problema. Olha só, Deuteronômio 5, 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras desse povo. Deus falou assim: Moisés, eu ouvi. Você não precisa me contar mais nada. Eu ouvi o que eles disseram. Eu ouvi as palavras desse povo, que eles te disseram. Em tudo falaram bem. Engraçado, né? Deus falou assim: em tudo falaram bem. Sabe por quê? Pelo menos eles estavam sendo sinceros. Pelo menos eles foram sinceros diante de Deus. E quantas vezes a gente não age com essa mesma sinceridade que aquele povo, fazendo errado, estava fazendo. E o versículo 29 diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem. Olha que coisa triste, queridos. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. E o versículo 30 é o mais chocante de todos. Vai e dize-lhes: tornai-vos as vossas tendas. Volte para a sua casa. Mande cada um voltar para a sua casa. Você não quer a presença de Deus? Volta para casa. Você vem na igreja, fica mexendo no seu celular. Você não quer a presença de Deus? Volta para casa. Você vem para a igreja e fica julgando que o louvor desafinou, que o louvor cantou músicas que você não gosta. Volta para casa. O louvor não foi para você, o louvor foi para ele. Você vem para a igreja e fica falando assim: se a pregação for chata, eu vou dormir. Volta para casa. Volta para casa. E aí Moisés falou: tá bom, Deus, eu vou lá falar para esse povo voltar para casa. E Deus no 31 fala assim: não, Moisés, não, você não, Moisés, tu porém fica aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhe has de ensinar, para que se cumpra na terra que eu hei de dar por possessão. Ele disse: Moisés, não, Moisés, você fica, Moisés. Você deseja a minha presença, você me busca, você quer. Senhor, mas são milhões e milhões de pessoas que o Senhor está mandando para casa. Só eu vou ficar aqui? Deus não está preocupado com quantidade. Deus não está preocupado se a igreja está cheia, se tem bancos vazios, se só tem uma pessoa. Mas se essa uma pessoa tiver um coração sincero, um coração sensível a Deus, é essa pessoa que Deus está procurando. É essa pessoa. Nós humanos, né, Carita? Ficamos tristes. Os bancos estão vazios. Cadê o povo? Cadê a igreja? Deixa eles. Não querem? Fique em casa. Mas venha quem quer a minha presença. Vem quem deseja a minha presença. E Deus fala para Moisés: Moisés, fica aqui comigo. Quem é que está dizendo para o pecador ficar comigo? Aquele que é santo. Quem é que está dizendo para o fraco? Para o fraco Moisés, fica comigo. Aquele que é todo poderoso. Quem é que está dizendo para o infiel, fica comigo? Aquele que é fiel pela sua palavra e faz a cumprir. Queridos, dá para você imaginar isso? Um Deus que quer se relacionar conosco, mesmo conhecendo a nossa estrutura, mesmo conhecendo quem nós somos. Quem é que está dizendo para o pó, fica comigo? O Criador, aquele que formou o homem do pó, está dizendo: fica comigo. Fica comigo, fica comigo. Será que hoje você está pronto para ouvir a voz do Senhor e ficar na presença dEle? Ou você é dos que vai voltar para casa? Ou você é daqueles que vai dizer: fale Deus contigo e fale você conosco, mas eu vou voltar para minha casa. Salmo 103, versículo 7, olha que coisa linda e tremenda do mesmo tempo. Salmo 103, 7, diz assim: ele manifestou os seus caminhos a Moisés,
e os seus feitos aos israelitas. Queridos, a Moisés, ele revelou os seus caminhos e os seus feitos aos israelitas. Tem gente que só conhece os feitos de Deus. Sabe por quê? Só vem buscar a bênção. Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, faz. Senhor, abre porta. Senhor, me dê isso. Senhor, eu preciso daquilo. Só conhece os feitos. Senhor, eu quero água. Eu tô com sede. Senhor, eu estou com fome. Ah, Senhor, lá no Egito eu comia o coentro, eu comia a cebolinha. Aqui, aí então toma, codornize, né? Quantas vezes nós só vamos diante de Deus e Deus só mostra para nós os seus feitos. Mas no Salmo 103 diz aqui que Moisés conheceu os caminhos do Senhor. Moisés conheceu os caminhos do Senhor. O Senhor está à procura de um povo para dizer: esta é minha nação, meu sacerdócio real. Mas ouviu do povo: nós não queremos, Moisés, nós não queremos. Nós não queremos. O monte tremeu, queridos, quando Deus botou os pés. O monte abalou quando o Deus Todo-Poderoso colocou os pés naquele monte. E o povo ficou com medo. Mas houve um outro monte que também tremeu. Houve um outro monte que também se abalou. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, diz que o monte Calvário estremeceu, e ali a cidade estremeceu. Houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto ali, aonde Cristo foi crucificado. Sabe por quê? O Filho de Deus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Houve um tremor naquele monte, e diferente do Monte Sinai, aonde o povo, se tocasse no monte, morreria. Quando você toca na cruz de Cristo, você é salvo. Quando você toca na cruz de Cristo, você é regenerado. Quando você toca na cruz de Cristo, você é liberto. Quando você toca na cruz de Cristo, você é restaurado. Ele te tira da morte para a vida, porque Ele já levou o meu e o seu pecado. Naquela cruz, naquele monte, ninguém mais precisa ter medo. Porque Ele levou sobre si a morte. As pessoas tinham medo da morte, e Ele levou a chave da morte, e está nas mãos dEle. Hoje a gente diz assim: ó morte, aonde está a tua vitória? O Senhor Jesus Cristo tomou a chave da morte e do inferno. Ali no primeiro monte, Deus disse: se vocês me ouvirem, eu farei de vocês o meu povo. Mas quando você toca no Calvário, Ele diz: vocês são nação santa, nação escolhida, raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido para viver as gloriosas obras do Senhor. Eu quero que você baixe a sua cabeça nesse momento. Você não precisa voltar para a tenda. Você não precisa voltar para casa hoje e depender que alguém mostre o caminho até Deus para você. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Hoje você pode permanecer na presença de Deus. Você pode permanecer no caminho dEle. Você pode, quando você estiver indo para casa, você pode estar com Ele. Quando você chegar em casa, você está com Ele na sua casa. Quando você sair para o seu trabalho amanhã, Ele vai contigo ali para o trabalho. Quando você for para a escola, Ele está na escola. Ele está contigo em todo momento. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ali no monte o povo disse: não, a gente não quer, Moisés, a gente não quer. Mas aqui no Calvário Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim achareis descanso para vossas almas. Você não vai chegar a um lugar de intimidade
se você não tiver sede. Quando nós estávamos aqui no louvor, tinha um mar aqui. Estava sendo projetado aqui umas ondas que iam e que vinham. E o Espírito Santo estava falando comigo. Justamente isso. Aonde você quer ir hoje, Eduardo? Você quer ficar aqui na beira? E muitas vezes quando a gente está no mar, imagine se você na beira do mar, se você já foi no mar alguma vez, quando a onda vem, no comecinho assim, a gente ainda foge da onda, não é verdade? A gente dá uns passinhos para trás para não molhar o pé, para que aquela água não molhe a gente, mas o Senhor diz assim: por que você não entra, Eduardo? Vai entrando, tem mais. Eu tenho mais de mim para você. Eu tenho mais de intimidade para você. Eu sou muito maior do que você já experimentou. Eu sou muito mais do que você já provou na sua vida. E Ele está dizendo para você hoje que Ele sente saudade do tempo que você tinha um relacionamento mais sério com Ele. Do tempo que você falava em línguas. Do tempo que você orava em línguas. Do tempo que você passava horas no quarto orando, do tempo que você passava o dia louvando e cantando ao Senhor. Ele diz que tem saudade desse tempo, e Ele chama você para voltar a um lugar aonde você já esteve, porque Ele quer te levar desse lugar para mais intimidade ainda com Ele. Ele está dizendo para você que tem mais. Ele quer mais de você, porque Ele tem muito mais para te dar. Estenda as suas mãos, igreja. Você que está na sua casa, coloque a mão no seu coração. Senhor, estamos aqui, Pai, porque o Senhor nos trouxe. E nós não somos daqueles, Senhor, que querem voltar para casa e dizer: fale outro conosco. Mas não fale Deus. Nós somos daquele que diz: queremos a Tua voz. Queremos o Teu poder. Queremos a Tua glória. Porque somos filhos Teus. Nós somos daqueles, Senhor, que tocam na cruz do Calvário e são restaurados hoje para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que aonde essa voz estiver sendo ouvida, aqui neste templo e em cada lar, que o Senhor agora, Senhor, abençoe cada lar, cada família, cada vida sendo abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.